Nasci no município de Presidente Dutra, um povoado chamado Santa Filomena, na década no ano de 1955, e, e depois eu fui morar em São Domingos. Nós moramos em São Domingos do Maranhão por 4 anos. Meu tio foi vice-prefeito do pai do doutor Carlos Brandão, médico na época, que era prefeito da cidade de São Domingos, doutor Orleães Brandão, que depois chegou até a ser secretário de Estado da Saúde, me parece que do governo Nunes Freire. Então nós temos esses laços de amizade. Depois nós voltamos para Tuntum em 67. E daí esses anos até hoje morando na cidade de Tuntum. E o meu grande sonho era ser médico e político da minha terra, porque, só para dizer um dado importante da política de Tuntum, dos 15 prefeitos, o primeiro foi indicado, mas dos 15 prefeitos, 8, eu fui 5 vezes prefeito, eu tive 2 tios prefeitos, e depois eu coloquei um primo também prefeito, já agora em 2008 foi a eleição. Ele foi prefeito de 2009 até 2012, quando agora, recentemente, ele faleceu, vítima de uma doença grave, mas quer dizer, 11 mandatos foi do nosso grupo político, dos 15 prefeitos que teve a cidade. E no meu trabalho, minha mãe foi uma guerreira, meu pai faleceu com 38 anos de idade, minha mãe era uma mulher, era professora e casada naquela época com meu pai, e ela tinha apenas 36 anos, e ela esqueceu o casamento. A vida dela era cuidar da educação dos filhos, e foi através dessa determinação dela de cuidar dos filhos que hoje nós temos. Tem eu como médico, tem meu irmão que foi formado em Direito, tem um homem muito da igreja, religioso, que é o desembargador Cleones Cunha, que também foi presidente do Tribunal de Justiça, uma irmã advogada, o outro veterinário, enfim, minha mãe foi um exemplo de uma mulher guerreira. Então, não foi uma mulher que se acomodou, que vivia dependente de ninguém. Foi uma mulher que foi busca dos seus objetivos. E o objetivo da minha mãe era a educação dos filhos. E daí em diante eu fui estudar, naquela época era o científico, né, que é o ensino médio hoje. Eu fui morar em São Luís, minha mãe me colocou numa das boas escolas, que era o Colégio Dom Bosco, que era ali na Rua do Passeio. Depois terminei o curso de ensino médio, fiz vestibular em 74, em janeiro de 74, para odontologia. Fiquei com medo de fazer para medicina, que era meu sonho. E aí passei em terceiro lugar, era apenas 25 vagas, naquela época não tinha faculdade particular, era a Universidade Federal. E aí em julho eu cursei o primeiro período de odontologia, depois eu fiz em julho vestibular para medicina, passei em 27º lugar das 60 vagas, e daí já passei para o segundo período, me formei em medicina em dezembro de 79, eu me preparei para ser um médico do interior. Eu era obstetra, eu era pediatra, eu era tudo, porque naquela época não tinha médico. Feliz a cidade que tinha um médico. Naquela época a gente falava em doutor Zé Anselmo e Codó. Veja a dificuldade de médicos naquela região central do estado. Então, por 12 anos, eu fui um médico dedicado dia e noite. E eu depois fiz um estudo, assim, um levantamento, que eu digo: olha, se eu ficar aqui, eu não vou ser apenas um simples médico. Eu, para melhorar a saúde do meu município, eu tenho que ser um político. Quando aí, em 92, eu me candidatei a primeira vez a prefeito da minha cidade, fui eleito, que tive a honra de ter uma mulher nesse primeiro mandato de vice-prefeita. Depois, nessa época, não tinha reeleição. Apresentei o meu sucessor já em 2000. Você até se caracterizou em como 96, prefeito que tinha sempre como vice uma mulher. uma mulher. Dos 5 mandatos que eu tive, 3 mulheres foram minha vice-prefeita. Quer dizer, mais de 60%, não é?
Tive a honra de ter mulheres ao meu lado, como na área médica, principalmente na área médica, como profissional médico, quantas técnicas de enfermagem, enfermeiras, o dia a dia trabalhando, não é, um contato com mulheres, sempre com respeito, com lealdade, dando oportunidade de emprego. E depois depois essa atividade profissional, aí eu apresentei o meu sucessor, elegi o meu sucessor, já com 2.040 votos, em 96, não, em 2006, em 92, 96, apresentei o meu sucessor, ele foi eleito com 2.040 votos, aí voltei em 2000, uma maior vitória que Tuntum já teve todos os tempos, tive uma maioria de 5.047 votos de maioria, já com uma mulher de vice, e quando foi em 2000, quando foi em 2004, me reelegi de novo, prefeito da cidade, com uma mulher de vice, e depois eu saí, apresentei um outro, que elegemos o outro sucessor, depois eu volto em 2012, fui eleito prefeito em 2013, 2016 e 2017 a 2020. Quer dizer, foram 2 mandatos de eleição com reeleição e mais o primeiro que não tinha reeleição. Portanto, fui prefeito por 5 vezes na cidade de Tuntum. Fiz um grande trabalho ao longo da história. Quer dizer, transformei a cidade de Tuntum. Ninguém sabia nem onde era que ficava Tuntum E naquela hoje tem época. aí um time disputando O time tá o aí, Campeonato Brasileiro, terceira divisão. O Cruzeiro, por exemplo, vai jogar lá. Tuntum agora, Porque você graças fez o ao estádio de futebol, fui eu que fiz. Você que fez o estádio. Fui eu que fiz o estádio, escolas e unidade básica de saúde. Leva o nome? O nome do meu filho que faleceu. Infelizmente Formei 3 filhos em medicina. Quer dizer, meu sonho era colocar os meus filhos O na Rafael faculdade. morreu no acidente. O Rafael era o segundo filho, que grande amigo de um amigo de Caxias. Eu quero mandar um abraço para o Bruno Castro, Filho do meu amigo Paulo Castro. Paulo Castro. Paulo Castro, meu amigaço. Era como fosse meu filho, amigo de meu irmão, desses que às vezes é até mais amigo do que o próprio irmão dele. Veja bem, eu mando um abraço para o Bruno Castro, que eu sempre, quando vejo o Bruno, eu me lembro do meu filho, eu me lembro do meu filho todo dia. Um filho exemplar, amigo do povo. Recordo quantas mensagens eu não recebi na época. Dizia assim, doutor Tema, seu filho, ele era seu filho, mas ele era meu pai. De tão amigo do povo que ele era.